Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quem está feliz aqui nesta manhã? Já fomos muito abençoados. Amém. Momento de muita unção. E eu queria trazer uma palavra. Eu costumo dizer que eu gosto de entregar aquilo que ou eu vivi ou eu estou vivendo. E o que eu vou entregar para os irmãos hoje é algo muito atual, pelo momento que nós vivemos nos últimos 2, 3 anos e pelo que nós estamos vivendo agora. O tema da minha mensagem hoje é preocupações da vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, lá em Mateus 6, eu vou ler dos versículos 24 a 34. Mateus 6, versículo 24 a 34. Amém. Amém. Hoje eu pedi a ajuda do Wander. Que bom que ele está aqui hoje. Amém. Diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outras versões dizem mamon. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado nos dias maus e nos dias que virão, o Senhor nos sustentará. Que a graça do Senhor, que o poder do Senhor possa estar sendo derramado sobre as nossas vidas com poder, com glória e com graça. Que o Senhor fale conosco essa manhã. No nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, uma das coisas mais impressionantes que eu acho nos ensinamentos de Jesus é que ele sempre usou o contexto da época, ou então falava por parábolas. E aqui especificamente em Mateus 6, que é considerado Sermão do Monte, Jesus está falando para pessoas simples. Jesus aqui não está falando com pessoas financeiramente abastadas. A gente vê aqui ele falando sobre mamon, que no aramaico significa dinheiro. A gente acha que ele está falando com pessoas que são ricas de bens, mas o contexto histórico fala que ele estava falando com pessoas que eram agricultores na época, ou seja, pessoas que também se preocupavam e que tinham preocupações na vida. E aqui ele usa um contexto onde raramente 2 senhores, naquela época a escravidão era muito comum, e ele estava usando um contexto onde muito raramente, só que às vezes acontecia
de dois senhores herdarem o mesmo escravo. E quase nunca isso dava certo, porque tinha vezes que esse escravo tinha que servir aos dois senhores ao mesmo tempo, então isso nunca dava certo. Então ele traz para um contexto, dizendo onde é impossível uma pessoa servir ao dinheiro, a mamon, às preocupações da vida, e aqui eu quero não trazer só um contexto para o dinheiro, mas também trazer um contexto para todas as preocupações que nós temos na nossa vida. E ele aqui está dizendo o seguinte, que é impossível servir, amar aos dois ao mesmo tempo. É praticamente impossível. E nós achamos que quando nós falamos de dinheiro, e a Bíblia fala que é mais fácil um camelo entrar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, a pessoa que tem bens, ela tem a tendência de amar mais o dinheiro, os bens, a força do seu próprio braço, porque geralmente esse tipo de pessoa, eles conquistam isso pela força do braço, pela força da mente, e ela se esquece das coisas de Deus. Mas eu queria trazer aqui para nós, meus irmãos, um conceito, uma contextualização diferente. Nós aqui, a maioria de nós somos pessoas que não temos muito, somos pessoas que vivemos prósperos, debaixo da graça de Deus, mas a maioria da população não tem riquezas, não tem bens. E o mais engraçado é que Jesus aqui está dizendo para esse tipo de pessoa, para pessoas comuns, talvez como nós, que não tem muito a oferecer. E o que me deixa mais extasiado e trazendo para um contexto nosso, é que nós temos vivido em uma época difícil. Nós passamos 2 anos de um período assim, quase impossível de se viver. Nós perdemos pessoas, eu perdi meu pai, muitos aqui perderam entes queridos, seja para o Covid, seja para outras doenças. Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas passaram fome, passaram necessidade, muitas pessoas tiveram crises de depressão, coisas que nunca que esse tipo de pessoa teve, ela passou a ter por causa do período que nós vivemos. E toda preocupação, todo excesso de preocupação, ela traz uma coisa chamada ansiedade. Ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é a gente sofrer por algo que ainda não vai acontecer, mas a gente está prevendo aquilo que vai acontecer. Dentro da psicologia existe algo chamado ciclo da autossabotagem, que é quando uma pessoa sofre alguma coisa na sua infância, na sua juventude, ou até na atualidade, ela tem a tendência de projetar para o futuro medo, com medo de aquilo que ela sofreu agora, ou que sofreu antigamente, que ela sofra no futuro. Isso traz ansiedade. Ao invés da pessoa projetar algo bom, algo de esperança, ela só projeta medo. Isso gera ansiedade. E hoje a gente vive numa geração onde os remédios de tarja preta, eles predominam, onde os consultórios psicológicos, os terapeutas, os psiquiatras, eles estão em alta, onde foram descobertas novas profissões da atualidade, como coaches, como pessoas que têm remédios para a sua mente desenvolver, para você conseguir vencer aquilo que você sofreu. Porque nós vivemos nos piores dias, talvez, até hoje, do que nós vivemos atrás. Talvez nós estamos vivendo hoje dias que nós nunca imaginamos que iríamos viver, meus irmãos. Quem imaginou que a gente teria que usar máscara? Quem imaginou que a gente teria que fechar as igrejas por causa de uma doença? Como disse o apóstolo, por causa de um vírus que a gente nem consegue ver. Quem imaginou que as ruas ficariam desertas? Apesar da Bíblia falar isso em muitos lugares, lá no Apocalipse. Só que a gente nunca está preparado para essas coisas.
isso gera ansiedade, isso gera um desconforto, isso gera problemas depressivos, geram pessoas doentes da alma. O problema das doenças da alma é que ela afeta o nosso corpo e ela abre brechas para que o diabo trabalhe dentro de nós. Hoje as doenças e as maldições, elas antigamente era intrínseco, era dentro do ser humano, era no espírito. Hoje elas vêm de fora, porque o diabo hoje age na alma. A gente abre brechas na alma por causa desse tipo de situação, e aí o diabo faz festa, porque abriu-se uma brecha. Sabe, hoje nós ficamos preocupados, como que nós vamos pagar a escola do menino amanhã? Como que eu vou comprar o alimento de amanhã? A gente fica com medo de perder. Eu nunca vi em toda a minha vida tanta gente com medo de perder um ente querido, ou com medo de morrer. Sabe, essa pandemia, esse vírus, ele trouxe à tona medos, temores que nunca se viu. Eu vi pessoas trancadas nos quartos, gente que eu conheço, que tremia dentro do quarto com medo de falar com as pessoas, com medo de tocar nas pessoas. Quantos divórcios nós não tivemos por causa desse mal que nós vivemos e estamos vivendo? Estima-se que os divórcios cresceram mais de 100%. Sabe por quê? Porque antigamente, marido e mulher, eles ficavam fora o dia inteiro. Agora eles passaram a conviver dentro de casa. E eles descobriram que eles não conseguiam viver, porque o medo, a preocupação se vai faltar o dinheiro, a incapacidade de se relacionarem veio à tona. E o grande problema da ansiedade, meus irmãos, o grande problema do medo, é que ele tira os nossos olhos do Deus, da capacidade do Deus que nós temos de cuidar de nós, e coloca os nossos olhos nas circunstâncias. Mas quando a gente entende que nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas, que tem o controle de tudo em tuas mãos, nós não precisamos viver na ansiedade. O nosso Deus, ele é capaz de destruir todo o poder das trevas. Nosso Deus, ele é capaz de destruir tudo aquilo que nos impede de prosseguir. Nós temos um Deus que pode tirar esse mal. Nós temos um Deus que pode mudar a sua situação de uma hora para outra. Mas Ele nunca vai agir na sua necessidade, na sua ansiedade. Deus nunca vai agir naquilo que você está sentindo. Na Bíblia fala lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu te digo, Deus, ele vai agir somente na sua fé. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus, e consequentemente Deus não vai te dar respostas. Agora a fé, ela é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas do que nós esperamos. Nós não podemos tocar a fé. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, quando Ele derramou o seu sangue, Ele nos deu acesso à salvação e nos deu acesso a todas as bênçãos terrenas, meus irmãos. Não interessam as circunstâncias. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que nos livra de toda ansiedade. Nós temos um Deus que nos livra de todo mal. Isaías 53:5. Ele levou sobre si todas as nossas dores, ou seja, toda ansiedade, toda essa dor emocional, todo o Covid, tudo aquilo que dói dentro de mim, o castigo que nos traz a paz que excede todo entendimento, foi sobre Ele naquela cruz. Meu irmão, você não precisa mais sofrer, porque esse sofrimento foi cravado na cruz do Calvário.
Aí você me diz o seguinte: pastor, mas e eu que perdi um parente? E eu que estou vivendo um momento difícil, uma circunstância complicada de se viver? Meus irmãos, Deus, Ele vai fazer com que nós passemos por dificuldades nas nossas vidas. Isso é impossível de correr. Não tem como correr disso. As circunstâncias, elas vêm para nos tratar, para aperfeiçoar a nossa fé. Eu aprendi de uma maneira muito difícil a confiar em Deus, a ter fé. Sabe, antigamente, eu tinha todos os motivos, apóstolo, para eu ficar tranquilo, para eu viver tranquilo. Eu vivia, materialmente falando, de uma maneira muito tranquila. Eu tinha um salário de um juiz federal, só que eu vivia angustiado, eu vivia ansioso. Por quê? Porque eu não confiava em Deus, eu confiava na força do meu próprio braço, eu confiava na minha mentalidade. Eu inconscientemente achava que eu não precisava de Deus. Eu dizia o seguinte: o dia que eu ficar milionário, o dia que eu estiver tranquilo, eu venho para a obra, eu vou virar pastor, porque Deus sempre me chamou para isso aqui. Mas eu sempre corri, porque eu achava que eu teria que ter primeiro para depois ser. Mas a lógica de Deus é: nós precisamos ser para depois ter. Nós precisamos viver da graça para vivermos a paz que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo, nos finais de carta dele, ele sempre diz: a graça e a paz. Por que ele está dizendo isso? Isso tem uma lógica muito, muito poderosa. Porque nós precisamos primeiro viver da graça que foi conquistada na cruz por Cristo Jesus, para que depois nós tenhamos a paz que vem do impossível, a paz que o homem não pode te dar, a paz que tira essa ansiedade, a paz que tira essa preocupação da sua mente, do seu coração, a paz que excede todo o entendimento. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Paulo fala aos Filipenses, mas em todas as suas súplicas, façam orações, dando ação de graças. Sabe o que significa ação de graças? Nos momentos de dificuldade, nas circunstâncias ruins, nos momentos de ansiedade, é oferecer sacrifício de louvor. Às vezes você está deitado, você não consegue nem levantar, você não consegue nem sair da cama, mas são nesses momentos que você tem que levantar a sua mão deitada e dizer: Pai, obrigado. Obrigado, porque eu sei que o Senhor tem controle de todas as coisas. E no tempo oportuno, o Senhor vai te dar a vitória que é para você, meus irmãos. Aleluia. Sabe qual que é o problema de nós, homens e mulheres, aqui nessa terra? O problema é que nós temos um alvo errado. O problema é que nós enxergamos as coisas só de maneira terrena. Eu disse para os irmãos que antigamente eu tinha muito, mas sobrava muito pouco, e eu vivia ansioso, preocupado com a conta que eu teria que pagar na minha empresa no outro dia. E eu só me preocupava com aquilo, porque os meus olhos estavam fitos naquilo que era terreno. Depois que eu entendi que o meu alvo não é isso aqui, que o meu alvo não são as coisas terrenas, mas que o meu alvo é a eternidade, eu passei a viver com a paz que excede todo o entendimento dentro do meu coração. Meus irmãos, o alvo não é aqui, o alvo é lá, na Nova Jerusalém, onde um dia toda ansiedade, toda dor, tudo aquilo que nos prende, toda morte, tudo isso vai passar, porque nós vamos viver com o nosso Senhor Jesus na eternidade. E esse é o meu maior alvo. Quando eu entendi isso, eu passei a não me preocupar com aquilo que eu iria comer, com aquilo que eu iria vestir,
Porque Deus mandava, eu nem sabia de onde, eu passei 2 anos da minha vida não entendendo como que Deus me sustentava. Eu só sentia, eu só queria viver aquilo. E hoje, meus irmãos, Deus faz tanta coisa na minha vida, e eu não me preocupo como eu me preocupava. Se eu for enxergar as coisas hoje como eu enxergava antigamente, eu ficava louco, ansioso, preocupado, porque eu não teria dinheiro para pagar a conta do dia de amanhã ou do mês que vem. Mas hoje a minha preocupação, sabe o que é? É cumprir o meu propósito. A minha preocupação hoje é cumprir aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, amar a Ele acima de todas as coisas, ou seja, obedecer a Ele e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Hoje eu me preocupo em edificar pessoas, hoje eu me preocupo em abençoar pessoas, hoje o que brota dentro do meu coração é salvar almas, porque é isso que Deus me chamou para fazer. E eu sei que se eu fizer isso, meus irmãos, eu sei que se eu cumprir o meu propósito, Deus vai me acrescentar todas as coisas. É isso que significa buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te dizer uma coisa: basta cada dia o seu mal, porque Ele tem um controle de todas as coisas nas tuas mãos. Não se preocupe com o que você vai comer amanhã, não se preocupe com o que você vai vestir, porque o seu Pai que está no céu sabe da sua necessidade. Meu irmão, não ande por necessidade, ande por fé. Por fé. Talvez você está passando uma situação hoje que está difícil, que está complicado. Às vezes você está sentindo algo que você não quer expressar para as pessoas. Só você sabe o que você está sentindo dentro do seu coração. Só você. Às vezes você tem vergonha de expressar aquilo que você sente hoje, essa dor que você está sentindo, essa preocupação, esse medo. Mas nessa manhã eu declaro, eu profetizo, que você vai ficar livre dessas amarras. Que Deus vai trazer uma paz dentro do seu coração que vai sobrepor toda angústia, toda ansiedade. E eu gostaria de orar com vocês, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de fazer algo diferente esta noite, esta manhã. Você que está sofrendo, que precisa desta oração, que você colocasse a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração. E eu vou orar para você, meu irmão, para que Deus tire de você toda a ansiedade, toda a angústia, toda a amarra, tudo aquilo que tem prendido a sua vida emocional, a sua vida espiritual. Deus, a partir de hoje, vai trazer para você uma nova história. Você vai entender o seu propósito e você vai ter um alvo diferente. O seu alvo a partir de hoje é Cristo, é a eternidade. Meu Pai, eu clamo ao Senhor pelos teus filhos, Pai, pela minha vida, pelas nossas vidas. Meu Deus, o Senhor conhece a situação de cada um aqui, Deus. O Senhor conhece a situação de cada um aqui, Pai. Deus, o Senhor conhece o que se passa em cada coração, em cada mente. Aqueles que estão vivendo dias maus, aqueles que estão vivendo através do medo, através da ansiedade. Eu clamo ao Senhor que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento, meu Deus. A paz que vem do impossível, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo do Senhor faça transbordar. Que o Espírito Santo do Senhor faça transbordar os Teus filhos de graça, de poder, de paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que vem do Senhor. A paz que não se vende nos bares. A paz que não se vende nos consultórios psicológicos. Mas a paz que cai do céu. A paz que vem através da Tua unção e do Teu sangue, no nome de Jesus. Senhor,
Eu sei que tu me sondas.